Beleza. Ok, bom dia a todos, bom dia, pastor, e possamos ter um dia agradável aí, uma manhã de estudo, né? Falando de um tema importante para as nossas vidas. Vamos orar, então, para que a gente possa começar essa manhã de estudo bíblico. Deus, nós queremos agradecer a tua presença, o teu amor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos a tua bênção sobre esse momento de estudo, que possamos falar e ouvir aquilo que tu tens para nos dizer, de forma a agradarmos o teu coração e podemos aprender, Senhor Deus, da tua palavra e estarmos sempre diante do teu trono. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema é Cuidar da Criação, é a lição 21, certo? E ela está baseada no texto de Romanos, de 18 até 25. Então, eu gostaria de, primeiramente, ler esse texto, né? Tá logo, eu coloquei na tela, se vocês conseguirem, ou leiam nas suas versões, nas suas Bíblias. Então, o primeiro versículo é versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está nos revelada. A natureza criada aguarda o grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à imunidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sugestou na esperança. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-nos pacientemente. Muito bem, esse é o texto que a gente vai trabalhar, né, nesse dia, com o tema que a gente está proposto, cuidar da criação. Eu queria só tentar dar uma colocação com relação ao livro de Romanos, né? O livro de Romanos ele foi escrito para exatamente para que os cristãos em Roma pudessem entender o que era o Cristo, o que ele fazia, o que acontecia quando ele esteve ali presente. Então, ele trata no capítulo 5 da justificação, capítulo 6 também, e vai até o capítulo 8, tratando dessa questão de que não há condenação para aquele que está em Cristo, né? Ele fala que nós somos justificados pela fé, pela graça, né? E que no capítulo 8 ele começa dizendo que não há condenação para aquele que está em Cristo. E aí ele joga essa questão do cuidado da natureza, né? E lá no versículo 18 ele começa com essa questão da criação, né? De que devemos cuidar da criação. Aqui não é bem especificamente da natureza, mas daquilo que ele criou, né? E então a gente vê que Paulo está descrevendo que há um sofrimento daquilo que foi criado por Deus, porque a graça de Deus não estava alcançando a todos. Nem todas as pessoas tinham conhecimento daquilo que Cristo veio, da obra do Espírito Santo, né? Então, ele vem e descreve toda essa questão e diz que toda a criação sofre, é ansiosa
por receber da parte daqueles que são cheios do Espírito, que são considerados filhos de Deus, para que eles sejam instrumentos de Deus para revelar para aqueles que não têm essa presença do Espírito de Deus e não são considerados filhos de Deus, mas são criaturas de Deus, são criados por Deus. E ele coloca essa questão que toda essa criação anseia para que as coisas sejam renovadas, restauradas, né? E que a própria natureza que foi criada, no versículo 21, ele fala, será libertada da escravidão da decadência. Essa é uma ênfase que a nossa igreja também tem focado, né? A nossa igreja, a Igreja Metodista, ela tem falado bastante a respeito disso. Tanto é que o tema de 2017 até 2021 foi o cuidado, discípulos e discípulas cuidam da natureza, ou cuidam do meio ambiente, né? Cuidam da criação, né? Então, é uma coisa que está muito latente para nós metodistas. Então, eu gostaria de, antes da gente continuar aqui com a nossa conversa, que depois eu vou abrir para a gente conversar bastante, eu gostaria de mostrar aqui, pastor, mostra essas imagens, essa primeira imagem, que diz respeito a um estudo que foi feito em 20 anos pela Global Forests. Ela mostrou o desmatamento, a destruição, né, ambiental nos últimos 20 anos, e o recorde que foi batido de desmatamento em 2013 a 2005. Né? E isso demonstra que o homem tem essa sagacidade aí por destruir, né? Para sobreviver, ele vem e tenta destruir. E para nossa tristeza, ou para nossa ciência apenas, né? Não sei se alguns vão ficar tristes, outros não vão sentir nada, mas o Brasil é um dos campeões aí de desmatamento, né? De destruição ambiental, né? Isso está aí nos estudos, né? E a gente verifica. Isso significa que ou a gente tinha muita coisa preservada, ou a gente tem muita gente mal, né, nesse mundo. Mas vamos ver o próximo slide que a gente tem aí. Esse fala a respeito do que está remanescente das florestas primárias por continente. Então, há 8 mil anos atrás, a África tinha 10% da mata primária. Hoje ela tem 3,4%. A Ásia tinha 23,6%, agora tem 5,5%. A África do Norte tinha 16,9%, hoje tem 24,2%. A América Central, 2,8%, o cenário atual é de 1,1%. Assim vai lá. Daí a América do Sul, 18,2%, hoje tem 41,4%. A Rússia tem 18,3%, hoje tem 22,3%. A Espanha tem 7,3%, e hoje tem 0,1%. A Oceania tinha 2,2%, hoje tem 2,1%. O mundo tinha, então, 100%, com 64 milhões de... isso aqui, eu não sei o que seria isso aqui, quilômetros quadrados. Hoje tem 15.473 quilômetros quadrados. E o Brasil? O Brasil tinha 6 milhões de metros quadrados, que representava quase 10% do planeta. Hoje, ela tem 4 milhões e 300, e representa quase 30%.
Então, em relação a vários continentes aqui, o Brasil até que não está tão ruim assim, embora seja campeão de desmatamento na atualidade, né? Ainda consegue preservar alguma coisa. No próximo, pastor, indo só para a parte do Brasil aqui, né? Do mundo e do Brasil. Remanescente das florestas primárias, comparação entre o cenário original e o atual. Então, o Brasil tinha, há 8 milhões de anos atrás, há 8 mil anos atrás, 6.300 quilômetros de área, hoje tem 4.370 e pouco. Tem 70% praticamente ainda da sua área primária em aberto. Em relação aos outros, né, você vê como os outros continentes, os demais continentes, desmataram bastante as suas florestas, né? Aqui eu não quero defender ninguém nem atacar ninguém, mas não é um cenário tão ruim para o Brasil, né? O próximo slide, pastor. Países que mais destruíram florestas tropicais primárias em 2021. O Brasil é o campeão, 1.574.000 hectares. Né? Então, o que a gente percebe com isso tudo? O homem, em função do seu desenvolvimento, do seu crescimento, e desenvolvendo essas questões, ele vai utilizando a sua capacidade de intelectual, mas também vai utilizando a sua capacidade de destruição, né? Ele vai destruindo muitas coisas. Eu queria que a gente abrisse lá em Gênesis 1. Vamos abrir lá no comecinho, lá, Gênesis 1. Só um segundinho que eu vou pegar minha cola aqui. Eu pus uma pasta, mas ela sumiu. Como eu disse ontem, a gente ficou meio atrapalhado aqui na nossa vida, né? Bom, mas vamos lá. Gênesis 1, no capítulo 1, quando fala da criação, o que Deus coloca para o homem, né, no começo? Ele cria, no primeiro dia, a terra, que era sem forma e vazia, né? Ele foi criando, lá no versículo 2, ele foi fazendo, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava a sua parte e disse, Deus, haja luz e houve luz. Depois ele vai mais para frente, lá no versículo 9, faz o ajuntamento das águas. Depois, no versículo 10, Deus chama a porção da terra seca, a porção seca de terra e o ajuntamento de mares, né? E depois produz essa terra relva, ervas, e deem semente, árvores frutíferas, e deem frutos, segundo a sua espécie e tal. E depois ele vem e cria o homem, né? E cria o homem e fala para o homem assim, ó, você vai cuidar de tudo isso aí. Você vai dominar tudo, os animais, você vai dar o nome para os animais, você vai cuidar dos animais, você vai cuidar da terra, de toda essa vegetação que eu coloquei, você vai ter comida, você vai ter alimento para você sobreviver, e você vai fazer isso e vai dominar sobre tudo isso. Mas a gente sabe que o homem fez o quê? O homem pecou e passou a vir sobre a terra a destruição. A partir do momento do pecado entrar no mundo, acontece o quê? O homem foi condenado à morte e a natureza, toda a criação,
ela começou também a sentir todos os efeitos do pecado que o homem cometeu. E aí, com isso, o homem passou a ter que trabalhar, ter que arar a terra, fazer uma série de questões, né? Então, a gente percebe que, desde lá do início, o homem começou já num processo de destruição, embora de cuidado, mas de destruição também, né? E a nossa revista, ela nos dá, tenta trazer para nós aqui a nossa responsabilidade com relação ao cuidado das coisas, daquilo que Deus criou, né? E ela fala num dos cita aqui numa das questões da nossa do nosso estudo, ela trata a respeito, ela traz do que nós devemos cuidar da natureza. E tem um videozinho que foi lançado pela Igreja Metodista, não sei se o pastor vai conseguir abrir aí. Acho que se clicar aí, consegue, né? Acho que dá para colocar aí no som. Chama Pegada Ecológica. Vamos ver o que é a igreja. Hã? Dá para colocar assim, tranquilo. Tá? Então, vamos ouvir aí. É um videozinho bem rápido que fala a respeito de como a igreja percebe, ou gostaria que percebesse, né? Você sabe o que é pegada ecológica? A pegada ecológica é uma métrica que analisa como nossa geração tem consumido os recursos naturais do planeta, e infelizmente, nossos hábitos não têm deixado uma boa pegada. Muitas das cidades onde vivemos hoje têm causado um grande desequilíbrio ambiental. O aumento da população nos grandes centros urbanos gera uma pressão bem maior no espaço e recursos compartilhados entre pessoas que vivem no mesmo local. No Brasil, mais de 80% da população vive em áreas urbanas, e em 2020 serão aproximadamente 90%. Isso faz crescer a retirada de vegetação e altera fatores como clima, flora e fauna. Inclua no seu dia a dia ações que combatam esse desequilíbrio. Para começar, observe as iniciativas de sua cidade para a redução do consumo de água e energia e mude seus hábitos de consumo para atitudes que respeitam os limites do planeta. Leia e compartilhe informações dos relatórios oficiais da Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade e se envolva nas iniciativas promovidas por elas para a preservação ambiental. Descubra o tamanho da pegada ecológica que você, sua família e sua comunidade estão deixando por onde passam e tome atitudes para reduzir esse impacto. Um uso sustentável de cada cidade é o que pode garantir um planeta saudável para as futuras gerações. Muito bem. Gostaram da pegadinha ecológica? Muito didático, né? Podem manifestarem-se aí com relação a isso. Obrigado pelas manifestações. Mas eu achei interessante, ele fala para observar em cada cidade, né? Cada cidade os relatórios, as coisas que tem, as ações que têm sido divulgadas, as ações que têm sido feitas, né? Em cada contexto, em cada cidade. É isso aí. Uma outra questão que a igreja também trabalha é a próxima. Veja a próxima aí, pastor. Próximo slide. Recomendação da igreja. Esse aí não tem filminho, mas é só para vocês saberem. É sobre a carta pastoral com relação a essa questão de meio ambiente, né? E eu queria destacar duas questões aqui, então, só, da carta. A carta é bastante extensa, não vou pedir para abrir aí, mas ele diz assim, que o Plano Nacional de Missões de 2017 e 2020 estabeleceu o quê?
implementar ações que envolvam a igreja no cuidado e preservação do meio ambiente. É a ênfase 5 desse documento. E daí tem o tema, em 2019, discípulos e discípulas no caminho da missão cuidam do meio ambiente. Em 2019 a gente compartilhou essa carta e depois eu vou enviar, depois no final da aula aqui, junto com os slides, a gente pode enviar ela também no grupo em PDF para todos, ou se alguém não pode acessar o site e baixar, mas eu vou enviar no grupo lá também para todos verem. É isso aí. Então, a Igreja Metodista ela tem essa característica, e até na revista eles falam aqui que desde a época de Wesley, né, John Wesley, ele, embora não tivesse essa questão de política, né, da questão de cuidar do meio ambiente, mas ele sempre, nas suas ações, ele falava a respeito. Vamos, então, ver como que o mundo tem cuidado do meio ambiente. Pastor, vamos colocar uma próxima imagem aí. Olha que beleza. Nas praias, né? Quem gosta de praia, você vê muito esse tipo de imagem, né? Dizem aí que o efeito que o plástico tem feito para os peixes, né? Para a questão marinha, né? Então, esse é uma questão. O próximo slide, pastor, é mais ou menos idêntico, né? Garrafas PET jogada ao monte, né? Esses dias eu fui ali no engenho, minha neta Marina, ela faz lá um treino de ginástica lá, né? E eu fui com a Ana Júlia e a gente ficou passeando lá e tinha acabado de ter um show lá, não sei de quem, acho que era de Skank, não sei, algum desses aí. E aí subimos ali um pouquinho num lugar ali, num montezinho que dá para subir. Aí eu falei, vamos subir lá com a minha outra neta, Ana Júlia. Aí subimos, mas não teve condição de ficar lá em cima, porque o que tinha de lixo lá, de resto de garrafa de cerveja, garrafa de refrigerante, garrafa de água, não tinha condição de andar lá dentro, né? E ali um local, né, ecológico, de meio ambiente, todo mundo fala com relação ao meio ambiente. Mas as nossas ações, elas não são muito condizentes com aquilo que a gente fala ou que a gente prega, né? O próximo, pastor. Aí a gente vê desmatamento, queimada, né? É o que a gente tem ouvido aí, visto no mundo, né? Hoje a gente sabe que a França está passando por um problema sério lá de queimadas, né? Nas suas matas, pouquíssima mata que ela tem. E no Brasil a gente ouve, essa é uma época de julho, agora é uma época de queimada, vão pegar aí no pé do presidente até, né? Porque ele manda incinerador lá para queimar toda a mata, né? Então, é assim que a gente vai levando. Mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: quando a gente lê os versículos de Romanos 8, de 18 a 23, a gente logo se remete à natureza, como a toda a criação que Deus criou. Mas tem uma vertente de estudiosos que diz que é também isso, pode até ser isso, mas não deixa de ser também uma questão seguinte, que naquela época, naquele local, naquele ambiente, todos que não eram chamados, que não eram convertidos, eram chamados de criação, porque eles não eram nova criatura lavadas pelo sangue de Jesus, e nem batizado, nem tinha o Espírito Santo. Então, há muitos estudiosos aí dizendo que, quando se fala essa palavra criação, não quer especificamente dizer da natureza, mas sim do homem, a criação do homem criado à imagem e semelhança de Deus, e que
Paulo está se referindo a essa questão, que esses homens, essas pessoas que não têm a Jesus, não criam em Jesus, eles ansiavam por ser resgatados, por serem libertos, né? Essa é uma outra visão desse texto, né, com relação a relacionamento mesmo aos homens, né, com relação aos homens. E Paulo diz a respeito disso, no próprio texto, que anseiam por ser regenerados, restaurados, né, e se tornarem o quê? Filhos de Deus, né? Porque aqueles que são criados apenas não se tornam, por adoção, ainda não foram adotados filhos de Deus. Então, é uma outra versão, né? Uma outra vertente aí de pessoas que olham com outro olhar esse texto. Mas o texto, com relação a que a revista escolheu aqui, ele também nos dá essa base para a gente olhar para a natureza assim, né? E não somente para o homem. Eu acho que é muito interessante, porque a gente ouve pouco essa questão, né? Se a gente olhar para a palavra criação que aparece lá no texto, eu mandei aí uma definição aqui do dicionário em grego aqui, ela é tanto falada em relação às coisas criadas, a soma de todas as coisas criadas, que inclui a natureza, Isso. Mas ela também tem um uso, os rabinos usavam muito, que era a questão de um homem que não tinha sido convertido ainda, que é essa questão que é pouco falado, que você acabou de comentar. Muito interessante essa questão. Desculpa atrapalhar aí, pode continuar. Não, mas era isso mesmo, esse é o significado. A palavra que é utilizada ali, ela tanto é usada como criação como um todo, e como criação como forma, como meio que pejorativo, né? Aquele homem que foi criado, mas não tem ainda a presença de Deus, né, na sua vida, não foi convertido, né? São usados para as duas coisas, né? É só para a gente ter uma luz aqui um pouquinho diferente. Eu queria conversar com vocês o seguinte: esses dias, antes até de eu saber que eu ia dar essa aula, o meu coração e a minha mente começou a pensar numa situação que eu até agora não entendi direito. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês. Quando a gente está andando no centro da cidade, nos bairros, né, a gente vê, assim, alguns estabelecimentos comerciais, que são chamados de barzinhos, né? A gente vê um monte de gente ali sentada no balcão, numas mesas, tomando uma pinguinha, né, uma branquinha, tomando uma cerveja. Eu costumo passar por esses lugares com muita indiferença. Para mim, nunca tive problema nenhum, assim, de olhar aquilo e o cara tá lá, tá tranquilo, né? Mas esses dias isso tem me incomodado. Eu tenho passado em locais que sejam esses, sejam outros locais, por exemplo, uma casa de show, uma loja de alguma coisa, um ambiente, uma escola. E eu tenho olhado, pensado assim: como que Deus está presente nesse local? E como que eu, por exemplo, que me entendo como sendo um cristão, poderia entrar ou participar de um ambiente desse e fazer alguma diferença, né? Se eu for levar essa palavra de Romanos, que diz que a natureza e as pessoas também que fazem parte da natureza anseiam, gemem por serem restauradas, como é que eu, Márcio, que me julgo, né, crente em Cristo Jesus, nova criatura, filho de Deus,
posso estar nestes ambientes e renovar, e levar renovação para as pessoas, né? Eu fiquei assim, pensativo. Hoje eu estou pensando de maneira diferente. Eu tenho muita dificuldade, gente, muita, mas muita dificuldade para chegar lá e tentar de alguma forma mudar a vida de uma pessoa que esteja ali, porque a gente precisa de muita capacitação de Deus para fazer. E primeiro, como é que eu vou chegar numa pessoa e falar, olha, esse ambiente aqui não é legal para você, isso aqui é um ambiente que não te traz felicidade, não te traz alegria, destrói a sua casa, né? Mas como é que eu vou chegar nisso? Como é que eu vou falar isso para uma pessoa dessa? Então eu passo na frente e passo com indiferença, como se aquilo eu não estivesse vendo. Mas está aí, está lá, está lá. Um monte de gente que a gente conhece vive nesses ambientes, né? E com relação à natureza, eu nunca me julguei assim um destruidor da natureza. Que eu me lembre, eu nunca destruí. Eu sempre, quando eu vi alguém pegando uma florzinha, uma coisa, eu falei, não pega, vai estragar a árvore. Eu acho que eu já nasci com consciência ecológica nesse sentido, né? Mas eu já trabalhei em madeireira, por exemplo, indústria madeireira. Pô, eu comprava madeira do Acre, às vezes vinha madeira sem nota. Eu sabia sabidamente que era madeira fria, né? Então, que é de desmatamento ilegal. Mas era o meu trabalho, eu não comprava, mas eu tinha que pagar a conta ainda, né? Porque eu era financeiro, né? Eu vi que muitas empresas nesse ramo faziam isso, né? Trabalhei também em indústria do aço, comércio e venda de ferro e aço. Se tem uma coisa prostituída nesse Brasil, é esse mercado, né? Praticamente é tudo os minérios que são arrancados aí para colocar, não é, que vem de fora, o aço que vem de fora já preparado, tudo entra clandestinamente no Brasil, a grande maioria, tirando aí umas Aços Vilares, que acho que nem existe mais, ela é falido, né? Não sei, algumas grandes aí, o resto é tudo trambicagem, né? Então, isso tudo afeta o meio ambiente, né? Então, da nossa parte, nós temos que tomar bastante cuidado como cristãos para que a gente tenha um exemplo, façamos o exemplo da nossa vida, porque o cuidado com a pessoa e o cuidado com o ambiente é algo inerente ao cristão. Ele é como se Deus colocasse em nós, né, aquilo que ele teve quando ele criou, né? O homem é a sua imagem e semelhança, então ele não é para destruir, ele é para cultivar e para criar, né? Nós temos esse poder dentro de nós, né, de desenvolvermos situações e ambientes que sejam mais sadios, né? O capítulo 19 de Salmos fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Ou seja, até os céus proclamam a glória de Deus, a natureza proclama a glória de Deus. Uma árvorezinha, um pezinho de feijão anuncia a glória de Deus, né? E nós temos, como cristãos, temos que ter essa referência para os nossos filhos, para as pessoas que convivem com a gente. Então, eu queria fazer eu acho que o tempo já está se esgotando, eu queria que a gente conversasse um pouco. Eu vou fazer 3 perguntas aí, pastor. Tem 3 perguntas na tela. E eu gostaria que você respondesse para nós.
O que você acha? Então, a primeira pergunta, para você, o que é cuidar da criação após esse estudo? Pode falar. O que é cuidar da criação? Um de cada vez. Está aberto aí, quem quiser participar das suas contribuições, fique à vontade. Na minha opinião, Márcio, engloba tanto o cuidado da natureza quanto o da criatura não filho, como você disse aí, os que ainda não conhecem. Eu acho que são as duas coisas. Não é nem só cuidar da natureza, nem só cuidar do homem. A gente tem que cuidar dos dois. Certo. E esse cuidado você já, quando você percebeu isso? Desde quando você percebeu isso? Bom, eu acho que o cuidar das pessoas, a gente é educado a fazer isso desde que a gente está na igreja, né? Agora, o da natureza, eu acho que é uma coisa que é meio ainda... A metodista em si, não, a metodista fala. Mas como eu vim de uma outra igreja, nessa outra igreja que eu vinha antes, há 12 anos atrás, 15 anos atrás, 15 anos atrás, não era tão falado, não. Só falavam mais do homem. Então, vamos dizer que eu tenho a consciência da natureza como cristã há menos tempo. Porém, como eu tenho uma mãe que é muito ecológica, que minha mãe tem mania de conservar tudo, eu aprendi a cuidar da natureza com a minha mãe desde criança, mas como cristão foi depois foi há um tempo para cá. Tudo bem. Mais alguém? Então vamos lá. E as suas atitudes no dia a dia revelam que você é um cuidador da criação? Você tem atitudes que revelam isso? Atitudes pessoais, acho que sim, mas atitudes coletivas para fazer com que os outros também cuidem, não. Mas você, por exemplo, quando vê um saquinho de lixo de plástico jogado no chão, você pega e coloca numa lixeira? Eu sou meio catadora e o meu lixo eu guardo comigo. Então, inclusive, você falou lá do show do Skank. Eu estive com a Ana nesse show. Tinham lixeiras para todos os lados e a pessoa não colocava na lixeira. Não foi porque não tinha onde colocar, é porque a pessoa não queria colocar mesmo. Então, Pode falar. Vou contar uma história do Heitor aqui. O Heitor, esses dias teve alguma aula lá na escola que a professora falou sobre jogar lixo no lugar certo. E aí ele vai na parte da tarde e na parte da manhã tem os alunos maiores, né? E aí ele sabe que eu dou aula para os maiores e eu falo assim, papai, quando que você vai dar aula para os maiores que tem que jogar lixo no lugar certo também? Porque os pequenos já aprenderam. É isso mesmo. Porque... Eu sei as regras. É porque ele sabe as regras da escola que tem que jogar no lugar certo. E os grandes, ele viu algum aluno grande na hora do intervalo jogando fora do lugar. Aí ele falou isso, papai, quando que você vai ensinar para os alunos grandes que tem que jogar lixo no lugar certo? Mas essas, como a pergunta aqui, né, atitudes do dia a dia, né? São questões que aparentemente, mas eu estou pegando uma sacolinha de lixo, como você perguntou para a Claudineia. São coisas pequenas que vão somando para benefício da criação, do cuidado do todo, né? Não é uma ação que você tem que, de repente, convencer todo mundo que está no show que tem que jogar certo lá, mas são atitudes que você vai fazendo, vai tendo, que vão contribuindo e somando, né? Sim. E, por último, como parte da Igreja de Cristo que somos, né?
Você entende que devemos ter ações institucionais para o cuidado com a criação? Aqui a criação aqui é mais com relação à natureza. Com relação ao homem, sim, porque é o trabalho da igreja. Mas com relação à natureza, você acredita que a igreja tem ideia ou deve fazer ações institucionais para ter cuidado com a criação? O que vocês acham? Eu ia comentar que parece que essa questão de falta de cuidado, tanto com a natureza quanto com o ser humano, tem sido uma coisa assim que está crescendo no meio da sociedade. Não sei se todos têm a mesma impressão que eu, mas, por exemplo, você vai no médico, você vê tanto gente de idade quanto gente, os mais novos, falta muito respeito no meio do povo, né? As pessoas parecem que estão cada dia mais se desrespeitando. Não tem assim, mais, não se tem aquela questão assim de, nossa, aquela pessoa, ela está com alguma dificuldade maior do que eu, não tem mais aquilo de se colocar no lugar do outro. Isso em termos humanos. Quem dirá em termos de natureza, né? Porque a gente faz da natureza uma coisa muito utilitária. Eu tenho, mas é para minha utilização, não é para o bem de todos, é para minha utilização. Então, isso acaba se tornando uma coisa repetitiva e vai se abrangendo, né? Então, eu vejo que como atitude nossa, é aquela atitude de formiguinha, né? Se cada um fizer a sua parte, eu acredito que as coisas vão começar a aparecer, e o outro vai olhar para você e falar assim, nossa, esse aí é um ET mesmo, né? Tá no mundo, mas não tá, é diferente. E penso que esse é o nosso papel como cristãos. E fazer realmente a diferença, aonde quer que nós estejamos. Não é só porque eu estou num ambiente que os outros estão me vendo, mas principalmente quando ninguém está me vendo, né? O que eu estou fazendo para contribuir, tanto com uma pessoa, com qualquer criação de Deus, né? Que respeito eu tenho pela criação de Deus. Essa é a minha colocação. Só para complementar a Ieda, invadindo um pouquinho a área dela também, né? Que, infelizmente, as redes sociais têm muitos coaches que, na verdade, estão invadindo a área da psicologia, a área da psiquiatria. Tem muito coach pregando o individualismo, que você tem que ser feliz a qualquer custo, você tem que ser feliz, você tem que fazer aquilo que você gosta a qualquer custo, independente de pisar no outro. Tem muita nas redes sociais pregando muito isso, de você pode, você, nunca o coletivo. Não sei se isso também é uma das maneiras que a Ieda disse que está vendo nos consultórios, porque as pessoas estão muito mesmo individualistas. Uhum. Só para colocar mais um pouquinho de pimenta nisso aí, hoje a gente costuma tentar afunilar muito as coisas, né? E segregar coisas. Afunila e segrega e afunila. Bom, vamos tratar disso aqui, né? Desse assunto aqui. Vamos tratar dessa outra coisinha aqui. Mas com relação àquilo ali, o que você faz? E eu acho que o evangelho, ele não é uma coisa assim. Primeiro que ele não é segregador, ele é aglutinador, né? Jesus, ele não segregou ninguém, ele aglutinava as pessoas, ele pegava pessoas totalmente diferentes, pessoas com relações totalmente diferentes, com formações diferentes, e colocava esse pessoal, colocou o pessoal todo nos grupos lá, de 12 discípulos, depois 70, depois mais de 400, sei lá quantos discípulos de Jesus tiveram, todas as pessoas formadas de formações diferentes, vindo de meios diferentes. Segundo, ele não falou especificamente que a gente precisava cuidar das árvores, dos mares, dos peixes.
mas a gente, em momento algum, ele fez alguma atitude, tomou alguma atitude que estragasse aquilo que ele criou. Muito pelo contrário, né? Teve uma vez só, né, que ele fez o que lá com aquela... Ele procurou uma sombra, não achou, né? Foi uma videira, isso? Não sei, não lembro o que é. Que ele secou, falou, né? Uma figueira, né? Uma figueira, que Procurou frutos e não tinha. não tinha fruto lá, ele secou a bichinha. Mas, porque ela não cumpriu a parte dela também, né? Mas a gente vê hoje, por exemplo, existe dentro da... eu sou ambientalista. Aí o cara toma aquilo como bandeira, meu Deus do céu, o cara vive naquela neura, né, de ambiente. Não, gente, vamos cuidar da natureza, é cuidar da natureza. E na própria Gênesis diz que que Deus, quando criou as plantas, as ervas, tal, tudo para que a gente pudesse comer e se alimentar. Os animais também, ele falou, vocês vão se alimentar com esses animais. É uma questão da natureza. Nós vamos comer carne de animal e nós vamos comer verdura, fruta, mato, a gente vai comer tudo, né? O homem come tudo mesmo, né? Mas aí você fica nessa questão, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que pegar o evangelho raiz, que eu falo, o evangelho real. Que eu acho que quando Deus entra na nossa vida, ele transforma a nossa natureza de tal forma que a gente passa a ter o pacote completo, né? Eu penso assim, é como se você, a partir do momento que você aceitou a Jesus, recebe um combo, né? Recebe um combo. Você tem acesso a todos os canais do reino de Deus. Não tem nenhum que você não vai poder acessar. Talvez, às vezes, você não vai conseguir entender que é aquele lá, mas você vai poder acessar. Porque Deus é completo. E Ele quer que nós sejamos filhos completos. Então, eu acho que a igreja tem que ter ações, sim, com relação a essa questão da preservação da natureza, de conservação da vida. Tudo que puder fazer, faça, mas não esquecendo de levar o principal, que é o evangelho. Levar o nome de Jesus à frente e fazer tudo em nome dele, de forma que ele possa ser glorificado e as nossas vidas também. E nós, da mesma forma. Acho que as nossas relações com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de escola, tem que ser o quê? Eles têm que perceber em nós algo diferente, que é o quê? Eu confesso a Cristo, eu conheço a Cristo, e a minha vida é diferente daquela do outro que não tem a Jesus Cristo. Porque se a gente não fizer essa diferença, nada vai mudar, né? Se eu for igual ao outro que não tem, não adiantou nada, né? Se eu erguei a bandeira do ambientalismo, mas eu não tiver Jesus, não adiantou nada. Vai adiantar ali, você vai ser um bacaninha, bonitinho, vai ser aceito na sua comunidade, mas não vai adiantar nada. Então, que a gente possa realmente entender o que essa palavra de Romanos 8 diz, que o mundo está ansiando, né, que a criação anseia para que a gente restaure, que a gente tire desse povo a maldição não, mas a morte, que a gente leve para eles a vida que vem em Jesus Cristo, né? Então é isso que eu queria colocar para vocês. Desculpe as questões técnicas aqui. Um dia eu vou fazer um curso de como apresentar aqui nesse negócio aqui, né? Mas que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um domingo em família, tranquilos, e que a nossa vida seja cada dia mais próxima daquilo que é a vida de Cristo. Amém? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Márcio, pela aula. Muito importante a gente refletir, pensar nesses aspectos, faz parte da nossa vida e caminhada cristã como cidadãos responsáveis, testemunhando, né, do amor de Deus, da graça de Deus, cuidando da criação, cuidando das criaturas, né, termos usado lá, e que Deus nos dê sabedoria para vivermos cada dia desse jeito. Vamos orar, encerrando esse momento, e depois nós fazemos a nossa foto aqui, registrando
a aula de hoje também. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te bendizemos, Deus, porque o Senhor a cada dia fala conosco através da tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor continue falando conosco e nos dando sabedoria para colocarmos em prática cada vez mais a tua palavra e vivermos no centro da tua vontade. Te louvamos, Deus, pela vida do Márcio, que ministrou essa aula nessa manhã, pelos alunos aqui presentes, por aqueles que acompanharão, ó Pai, posteriormente. Que o Senhor, ó Pai, continue falando conosco e que o Senhor nos dê sabedoria para, como cristãos, como igreja, agirmos da melhor maneira possível e em tudo, ó Pai, no nosso cuidado com a criação, no nosso cuidado com as pessoas, possamos testemunhar do Teu Evangelho, do Teu amor e da Tua graça. Nós te louvamos, agradecemos por essa aula nessa manhã e pedimos a Tua bênção sobre o nosso domingo, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Se puder abrir a câmera aí, a gente faz aquela foto. Agora a foto, Heitor. Cadê o Heitor? Heitor tá aqui, vem cá, Heitor. Ah! Oi! Olha lá, Eu não fala pago com o Márcio. Oi, Ali o Márcio, nesse canto aqui. mas... Fala alto. Você tava gritando ali, foto. Vamos, sorriso, então. Olha aqui na a Laieda, que a Rita apareceu, a Claudineia, o Valdo, o Emel da Mara. Ó, sorriso, então. Afasta um pouquinho para aparecer. Ó, vamos lá. Esse aqui é o microfone. Esse aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Ó, sorriso. Olha na luzinha azul aqui. 1, 2, 3. Deixa eu confirmar. Essa aqui é a Ieda no cantinho. Essa aí é da Essa é a Claudineia. Claudineia. É. Até Ah, Rita. esse o Valdo. Esse é o Valdo. Esse. É o Márcio. Esse. A tia tia Rita. A tia Rita. Então, fala. A Mara do Amy. Então fala, bom domingo, pessoal. Bom Aí, domingo. olha lá, ó. Bom domingo, Heitor. Bom domingo. Beijo. Deus abençoe. Bom domingo. Bom domingo a todos. Até mais. Bom domingo, Aldo. Deus abençoe.